E várias figuras falaram do homem que consideram ter tido uma voz ativa na defesa dos direitos dos mais fracos. Dom Filomeno Vieira Dias considera que Dom Alexandre Cardeal do Nascimento morreu em paz, sereno e tranquilo. A Igreja deve ser sempre uma voz ativa na defesa dos direitos dos mais fracos, daqueles que não têm voz. Somos chamados a ser servidores do povo de Deus, escreveu o homem que foi um servidor do povo de Deus em Angola. Alexandre André do Nascimento nasceu em Malange, a 1 de março de 1925. Filho de André e Mariana do Nascimento, morreu em Luanda, a 28 de setembro de 2024. Com perfeito domínio de todas as suas faculdades, o mês de agosto foi justamente o mês em que começamos a ver aquele homem forte, aquele homem decidido, aquele homem perseverante, aquele homem sacrificado a debilitar-se. Mas Deus foi bom para com ele. Morreu em paz, morreu sereno, morreu tranquilo. E foi a Dom Filomeno Vieira Dias que o Papa Francisco endereçou a mensagem de condolências pela morte de Dom Alexandre do Nascimento, em que se pode ler que recebeu com pesar a notícia da morte do venerado irmão cardeal Alexandre do Nascimento. Recordo os cuidados dispensados pelo querido Dom Alexandre ao seu rebanho em tempos conturbados e difíceis, tendo sido para todos expressão do rosto misericordioso de Jesus, bom samaritano da humanidade. A fé em Cristo e a esperança na vida eterna fizeram dele um homem corajoso e livre, capaz de orientar os seus passos em prol do bem comum. E eu, todas as vezes que ia a Luanda, eu sempre visitei-o e ele sempre repetia: fizemos a nossa parte. Que perdemos na medida em que já não está no meio de nós, mas também cristamente dizemos: ganhamos um intercessor junto de Deus. Dom Alexandre do Nascimento começou a exercer em 1953 em Luanda as funções de professor, ensinava teologia dogmática, latim, português e francês. Era fluente em diversas línguas, mas foi a falar em português como pregador da Sé que se revelou um incômodo para o regime colonial. O Sr. Dom Alexandre Nascimento, cardeal e arcebispo emérito de Luanda, é um querido amigo de Portugal, um colega meu da Faculdade de Direito de Lisboa e um querido amigo meu há décadas, muitas décadas, e por isso recordo com muita saudade aqueles anos que vivemos em conjunto em Portugal e também os muitos encontros que tive com ele em Angola, até há muito poucos anos. Mas sobretudo recordo a figura do grande teólogo, do grande filósofo, do grande jurista, do grande humanista, do intelectual excepcional, mas também capaz de compreender as necessidades das pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, mais dependentes e de ter um sentido social único ao longo da sua vida. Foi um dos fundadores da Universidade Católica de Angola e presidente da SEASTE entre 1991 e 1997, anos difíceis que coincidiram com a Segunda Guerra Civil e em que se destacou como um dos obreiros de uma paz difícil de alcançar. A paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença da justiça e da dignidade para todos, escreveu o cardeal angolano que em 2018, retirado e vivendo por vontade própria um outro exílio, escreve as suas memórias. A obra chama-se O Meu Diário. Aí temos muito do que viveu e do que deixou. Um legado grande de tenacidade, de trabalho, de postura sempre firme diante das injustiças sociais. Saber viver com o povo, sentar
sentar-se no chão do povo, viver o mato do povo. Então, isso é uma recordação grande que me deixa. A morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento é uma grande perda para a igreja, é um grande vazio, visto que ele foi um dos principais, digamos assim, uma das figuras que a igreja teve e, portanto, fez muita coisa para o bem da igreja, fez muita coisa de modo particular para a igreja africana, a igreja em Angola. E Dom Alexandre do Nascimento também escreveu: nos momentos de maior sofrimento, encontramos a força na fé. A cruz não é o fim, mas um caminho para a ressurreição e para uma nova vida. Assim seja.